Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. A parábola da distribuição da água. Perdão condicional para o camponês Jacó. Advertências aos apóstolos a caminho de Corazim. A notícia de que o mestre está lá e que ele vai falar antes do anoitecer certamente se espalhou, e os arredores da casa estão lotados de pessoas falando em voz baixa, porque sabem que o mestre está descansando e não querem acordá-lo. Esperam pacientemente debaixo das árvores que os protegem do sol, mas não do calor que ainda é forte. Não há doentes, pelo menos penso que sim, mas, como sempre, há crianças, e Ana, para mantê-las tranquilas, dá-lhes algumas frutas. Mas Jesus não dorme muito, e o sol ainda está alto quando ele aparece, abrindo a cortina e sorrindo para a multidão. Ele está sozinho. Os apóstolos provavelmente ainda estão dormindo. Jesus dirige-se ao povo e para perto da borda inferior de um poço, que certamente serve para regar as árvores do pomar, porque pequenos canais de irrigação partem radialmente do poço que se espalha entre as árvores. Ele se senta na borda inferior e começa a falar imediatamente. Ouçam esta parábola. Um homem rico tinha muitos subordinados em vários lugares do seu estado, mas nem todos os lugares eram ricos em água e solo fértil. Vários locais sofriam com a falta de água e as pessoas sofriam ainda mais porque, mesmo sendo solo cultivado com árvores que resistiam à seca, as pessoas sofriam muito com a falta de água. O rico proprietário possuía, em vez disso, perto da casa onde morava, um lago rico em água que jorrava de nascentes subterrâneas. Um dia decidiu fazer um passeio pela sua propriedade e viu que alguns lugares, os mais próximos do lago, eram ricos em água, enquanto outros mais remotos não tinham nenhuma, exceto a pequena quantidade que Deus enviou em forma de chuva. E notou também que quem tinha água em abundância não era gentil com os irmãos que dela eram privados, e invejava-os até com um balde de água com a desculpa de que tinham medo de ficar sem. O Senhor meditou sobre a situação e decidiu assim: desviarei as águas do meu lago para aqueles que estão mais próximos dele, e ordenarei que não recusem mais água aos meus servos distantes que sofrem por causa da terra seca. E empreendeu imediatamente a obra e mandou cavar canais para levar a água boa do lago até os pontos mais próximos de sua propriedade. Onde cavou grandes cisternas para que ali se acumulasse água abundante, aumentando os abastecimentos já existentes, e de cada parte ele mandou construir canais menores para alimentar outras cisternas mais remotas. Chamou então as pessoas que viviam naqueles locais e disse-lhes: lembrem-se que não fiz todo esse trabalho para vos dar quantidades supérfluas de água, mas fiz-o para atender, com a vossa ajuda, aqueles que carecem também do necessário. Sejam, portanto, tão misericordiosos quanto eu fui. E ele os dispensou. Passou algum tempo e o rico proprietário desejou visitar novamente todos os seus bens. Viu que as mais próximas tinham ficado mais bonitas e abundavam não só de plantas úteis,
mas também de ornamentais em cubas, piscinas, fontes espalhadas pelas casas. Você transformou estas casas em moradas de pessoas ricas, observou o Senhor. Eu mesmo não tenho tanta beleza supérflua, e perguntou-lhes: os outros vêm? Você deu bastante água a eles? Os canais menores são alimentados? Sim, eles receberam tanto quanto pediram, e eles são excessivamente exigentes, nunca ficam satisfeitos, não são prudentes nem moderados. Chegam e perguntam a qualquer momento, como se fôssemos seus servos e tivéssemos que nos defender para proteger o que nos pertence. Já não estavam satisfeitos com os pequenos canais e cisternas. Eles chegam até os grandes. É por isso que você cercou estes lugares e colocou esses cães selvagens em cada um deles? Sim, esse é o motivo, Senhor. Eles entravam sem nenhuma consideração e esperavam levar tudo embora e estragavam. Mas você realmente deu água para eles? Você percebe que fiz tudo isso por eles e usei você como elo intermediário entre o lago e sua terra árida? Não entendo. Tive tanta água desviada do lago para satisfazer todo mundo sem desperdício? E ainda assim você deve acreditar em nós, nunca lhes negamos água. O Senhor partiu em direção às suas possessões remotas. As árvores altas próprias para terrenos áridos eram verdes e frondosas. Eles falaram a verdade, disse o Senhor, vendo-os farfalhando à distância. Mas quando se aproximou deles e passou por baixo deles, viu o solo ressequido, a erva quase murcha, onde pastavam com dificuldade ovelhas emaciadas, as hortas arenosas perto das casas e depois os primeiros agricultores, doentios, com olhos febris, desanimados, olharam para ele e baixaram a cabeça, retirando-se como se eles estivessem com medo. Ele ficou surpreso com o comportamento deles e os chamou. Eles se aproximaram dele, tremendo. Do que vocês têm medo? Já não sou o seu bom mestre que cuidou de vocês e com um trabalho previdente os livrou da escassez de água? Por que seus rostos estão tão doentios? Por que esta terra é tão árida e as ovelhas tão magras? E por que vocês parecem ter medo de mim? Falem sem medo. Digam ao seu mestre o que está afligindo vocês. Um homem falou em nome de todos. Senhor, ficamos muito desapontados e profundamente entristecidos. Você nos prometeu ajudar e perdemos também o que tínhamos anteriormente, e perdemos toda a esperança em você. Como? Por quê? Não deixei que a água chegasse abundantemente às pessoas mais próximas, com instruções de que a abundância era para vocês? Foi isso que você disse? Realmente? Certamente. O nível do solo me impediu de trazer a água diretamente para cá, mas com boa vontade vocês poderiam ter ido até os pequenos canais das cisternas com peles de cabra e de burro e levado o quanto quisesse. Vocês não tinham burros e peles de cabra suficientes, e eu não estava lá para te dar um pouco? Aí está, eu disse, não é possível que o Senhor tenha dado instruções para nos negar água. Eu gostaria que tivéssemos ido em frente. Estávamos com medo, disseram-nos que a água era uma recompensa para eles e que seríamos punidos. E informaram ao bom patrão que os arrendatários da posse privilegiados lhes contaram que o senhorio, para punir os servos dos campos áridos, porque não produziam mais, tinha dado instruções para racionar não só a água das cisternas, mas também a dos poços antigos, de modo que antes eles tinham 200 banhos de água por dia para si e para a terra, e tinham que carregá-la com muito cansaço por uma longa distância. Agora não tinham nem 50, e para terem o suficiente para os homens e os animais, tinham que ir até os riachos das margens dos lugares afortunados, onde a água transbordava dos jardins e dos banhos, e pegar aquela água barrenta. E eles estavam morrendo. Eles estavam morrendo de doenças e de sede, e vegetais e ovelhas também estavam morrendo. Oh, isso é demais, e devo parar com isso. Pegue seus bens móveis e seus animais, e sigam-me. Vocês ficarão um pouco cansados, desgastados como estão, mas então terão paz,
procederei lentamente para permitir que vocês me sigam, apesar de sua fraqueza. Eu sou um bom mestre e um bom pai para vocês, e cuido dos meus filhos. E sai lentamente, seguido pela triste multidão de criados e animais que, no entanto, já se regozijavam no conforto do amor do seu bom Senhor. Chegaram às possessões muito ricas em água. Quando estavam na fronteira, o mestre pegou alguns dos homens mais fortes e disse-lhes: Vão pedir água em meu nome. E se nos atacarem com os cães, eu estarei atrás de vocês, não tenham medo. Vão e digam que eu te enviei e diga-lhes que não fechem o coração à justiça, porque a água pertence a Deus e todos os homens são irmãos. Diga-lhes para abrirem os canais imediatamente. Eles foram e o proprietário os seguiu. Pararam num portão e o mestre escondeu-se atrás do muro do recinto. Eles chamaram e os arrendatários foram até o portão. O que vocês querem? Tenha piedade de nós, estamos morrendo. O senhorio nos enviou instruções para levarmos a água que ele trouxe aqui para nós. Ele diz que Deus deu a água para ele. Deu para você por nós porque somos irmãos e que você deve abrir os canais imediatamente. Ah! Riram as pessoas cruéis. Essas pessoas esfarrapadas são nossos irmãos? Você está morrendo? Muito melhor. Tomaremos conta de seus lugares e levaremos água para lá. Certamente iremos levá-la para lá, nesse caso, e tornaremos o solo fértil. Água para vocês? Você é estúpido? A água é nossa. Tenha piedade, estamos morrendo. Abram os canais, é a ordem do mestre. Os inquilinos malvados consultaram-se e depois disseram: Espere um pouco. E foram embora. Eles então voltaram e abriram o portão. Mas eles tinham cachorros e porretes pesados. Os pobres estavam com medo. Entrem, entrem. Vocês não vão entrar agora que abrimos o portão? E aí, vocês vão dizer que não fomos generosos? Um dos homens entrou imprudentemente e uma chuva de golpes choveu sobre ele, enquanto os cães soltos avançavam sobre os outros. O proprietário apareceu por trás do muro. O que vocês estão fazendo, suas pessoas cruéis? Agora eu conheço vocês e seus animais, e vou bater em vocês. E ele atirou flechas nos cães, e entrou. Ele estava severo e zangado. É assim que vocês cumprem minhas ordens? Foi por isso que vos dei essa riqueza? Chame todo o seu pessoal. Eu quero falar com vocês. E vocês, disse ele aos servos ressecados, entrem com suas mulheres e crianças, com suas ovelhas e burros, com suas pombas e todos os seus animais, e bebam e se refresquem, e colham esta fruta suculenta, e vocês, criancinhas inocentes, brinquem entre as flores. Divirtam-se. Há justiça no coração do seu bom mestre, e haverá justiça para todos. E enquanto os sedentos corriam para as cisternas, mergulhavam nas piscinas, e o gado ia para as cubas e estavam todos cheios de alegria. Os outros vinham de todos os lados com o ar assustado. O senhorio subiu à beira de uma cisterna e disse: Mandei fazer todo esse trabalho e fiz de vocês curadores da minha ordem e deste tesouro, porque eu os escolhi como meus ministros, mas vocês falharam no teste. Vocês pareciam ser bons. Vocês deveriam ter sido bons, porque o bem-estar torna as pessoas boas. Grato ao seu benfeitor, e eu sempre os ajudei, dando-lhes o arrendamento desta terra bem regada. Tal riqueza e escolha tornaram vocês insensíveis, mais áridos do que a terra que tornaram completamente árida, e mais doentes do que essas pessoas ressecadas pela sede. Porque a água pode curá-los, enquanto vocês, com seu egoísmo, secou os seus espíritos, que provavelmente não se recuperarão, e a água da caridade retornará para vocês com grande dificuldade. Agora vou puni-los. Entrem em suas terras e sofram o que eles sofreram. Misericórdia, Senhor, tenha piedade de nós. Você quer que morramos? Você é menos compassivo conosco, homens, do que somos com os animais? E quem são esses? Não são homens, seus irmãos? Que misericórdia vocês tiveram com eles?
Eles estavam pedindo água e vocês lhes davam golpes de porrete e os tratavam com sarcasmo. Eles estavam pedindo o que era meu e o que eu havia dado, e vocês os recusaram, dizendo que era seu. De quem é a água? Mesmo eu não direi que a água do lago é minha, embora o lago seja meu. A água pertence a Deus. Qual de vocês criou uma única gota de orvalho? Vão. E para vocês que sofreram, eu digo, sejam gentis, façam com eles o que vocês gostariam que fizessem com vocês. Abram os canais que eles fecharam e deixe a água fluir em direção a eles, o mais rápido possível. Faço de vocês meus dispensadores desses irmãos culpados, a quem deixo meios e tempo para se redimirem. E o Altíssimo lhes confia a riqueza da sua água, mais do que eu, para que vocês sejam providenciais para aqueles que não têm nada. Se vocês puderem fazer isso com amor e justiça, satisfazendo-se com o necessário, dando o supérfluo aos pobres, sendo honestos, não chamando de seu o que é um presente que lhes foi dado, um depósito mais que um presente, grande será a sua paz e o amor de Deus, e o meu estarão sempre com vocês. Esse é o fim da parábola e todos podem entendê-la. Digo-vos apenas que os ricos são apenas os depositários das riquezas que lhes foram concedidas por Deus, com instruções para distribuí-las aos que sofrem. Considerai a honra que Deus vos concede, chamando-vos a serem parceiros na obra da providência em favor dos pobres e dos doentes, das viúvas e dos órfãos. Deus poderia forçar dinheiro, roupas e alimentos às pessoas pobres, mas, nesse caso, ele privaria os ricos de grandes méritos, os da caridade para com os irmãos. Nem todas as pessoas ricas podem ser instruídas, mas todas podem ser boas. Nem todos os ricos podem cuidar dos doentes, enterrar os mortos, visitar inválidos e prisioneiros. Mas todas as pessoas ricas, e mesmo aquelas que não são pobres, podem dar um pouco de pão, uma gota de água, roupas usadas, e podem acolher nas suas lareiras aqueles que estão tremendo, e podem dar hospitalidade àqueles que estão sem abrigo e expostos à chuva e aos dias de cão. É pobre aquele que não tem o necessário para viver. Os outros não são pobres, têm poucos recursos, mas ainda são ricos em comparação com aqueles que morrem de fome, privações e frio. Eu estou indo embora, não posso mais ajudar as pessoas pobres desta região, e meu coração sofre pensando que estão perdendo um amigo. Bom, eu que falo com vocês, e vocês sabem quem eu sou. Peço-lhes que sejam a providência dos pobres que ficam sem seu amigo misericordioso. Dê-lhes esmolas e ame-os em meu nome e em minha memória. Sede meus continuadores. Alivie meu coração deprimido com esta promessa, que sempre me vereis nos pobres e os recebereis como os mais verdadeiros representantes de Cristo, que é pobre, que quis ser pobre por amor às pessoas mais infelizes da terra, e para expiar, através de sua própria indigência e o amor ardente, a prodigalidade injusta e o egoísmo dos homens. Lembrem-se, a caridade e a misericórdia são recompensadas para sempre. Lembrem, caridade e misericórdia são absolvição dos pecados. Deus remete muito a quem ama, e o amor pelos pobres que não podem retribuir é o que há de mais merecedor aos olhos de Deus. Lembrem-se destas minhas palavras até o fim de suas vidas, e vocês serão salvos e felizes no reino de Deus. Que minha bênção deixa sobre aqueles que aceitam a palavra do Senhor e a praticam. Os apóstolos e Margiã saíram silenciosamente da casa enquanto ele falava, e estão num grupo compacto atrás da multidão. Mas eles avançam quando Jesus termina o seu discurso, e ao fazê-lo recolhem as esmolas oferecidas por muitas pessoas. E eles levam o dinheiro para Jesus. Um homem maltrapilho e doentio os segue. Ele está andando com a cabeça tão inclinada que não consigo ver seu rosto. Ele se aproxima de Jesus e, batendo no peito, geme. Pequei, Senhor, e tu me puniste. Eu mereço, mas pelo menos me perdoe antes de partir. Tenha piedade de Jacó, um pecador. Ele levanta o rosto e reconheço, mas
porque menciona seu nome do que pela sua aparência desgastada. O agricultor que primeiro foi ajudado e depois punido pela sua dureza para com os 2 pequenos órfãos. Meu perdão. Há algum tempo você queria ser curado por esse perdão, e você estava preocupado porque seu milho estava estragado, e estes apóstolos semearam para você. Você está sem pão? Eu tenho o suficiente. E isso talvez seja perdão? Jesus é muito severo. Não, prefiro morrer de fome, mas sentindo que minha mente está em repouso, tentei fazer as pazes da melhor maneira que pude. Orei e chorei, mas só tu podes perdoar e dar paz ao meu espírito. Senhor, peço apenas para ser perdoado. Jesus olha para ele, faz-lhe levantar o rosto que tinha curvado, e perfura-o com seus olhos brilhantes, inclinando-se ligeiramente sobre ele. Depois diz: Vai, você será ou não perdoado de acordo com a forma como viver no tempo que lhe resta. Oh, meu Senhor, não é assim. Você perdoou pecados mais graves. Não eram pessoas que foram assistidas como você, e não pecaram contra crianças inocentes. Os pobres são sempre sagrados, mas os órfãos e as viúvas são os mais sagrados de todos. Você não conhece a lei? O homem está chorando. Ele quer ser perdoado imediatamente. Jesus resiste. Você caiu 2 vezes e não teve pressa de se levantar. Lembre-se, o que você, homem, se permitiu. Deus pode se permitir. Deus ainda é muito bom se ele lhe disser que não está lhe negando o perdão de maneira absoluta, mas o condiciona à maneira como você viverá até a morte. Vá! Ao menos me abençoe para que eu tenha mais forças para ser justo. Já dei a minha bênção. Não, assim não, abençoe-me em particular. Veja meu coração. Jesus põe a mão sobre a cabeça do homem e diz: Eu já te avisei, mas que esta carícia te convença de que, embora eu seja severo, não te odeio. Meu amor é severo para te salvar, para te tratar como um amigo infeliz, não porque você seja pobre, mas porque você foi mau. Lembre-se de que eu te amei, que tive misericórdia de seu espírito, e que esta lembrança o deixa ansioso para não me ter mais como um amigo severo. Quando, Senhor, onde te encontrarei se disseres que vais embora? No meu reino. Qual deles? Onde você está estabelecendo isso? Eu irei lá. Meu reino estará em seu coração se você o fizer bem, e então estará no céu. Adeus. Devo partir porque já está escurecendo, e devo abençoar aqueles que estou deixando. E Jesus o dispensa, voltando-se para os seus discípulos e para o senhorio e a senhoria, e os abençoa um por um. Ele então retoma sua jornada após entregar o dinheiro a Judas. Ele desaparece na região verde enquanto caminha para sudoeste em direção a Cafarnaum. Você está andando demais, mestre, exclama Pedro. Nós estamos cansados, percorremos tantos estádios. Seja bom, Simão, em breve avistaremos Corazim. Você entrará na cidade visitando as poucas casas que nos são amigas, e em particular a casa das viúvas. E diga ao pequeno José que quero cumprimentá-lo de madrugada. Tu o trarás até mim pelo caminho que sobe a Giscala. Mas você não vem para Corazim? Não, vou subir ao monte para rezar. Você está exausto, você está pálido. Por que você se negligencia? E por que não vem conosco? Por que você não vem para a cidade? Eles o sobrecarregam com perguntas. O carinho deles às vezes é pesado, mas Jesus é paciente e responde pacientemente. Vocês sabem muito bem, a oração é descanso para mim. É um cansaço estar entre as pessoas quando eu não estou para curar ou evangelizar. Então vou subir a montanha, onde estive outras vezes. Vocês conhecem o lugar. No caminho que leva à casa de Joaquim? Sim, vocês sabem onde encontrar-me. De madrugada irei vos encontrar. E iremos para a Giscala? É o caminho certo para ir em direção às fronteiras ciro-fenícias.
Eu disse ao pessoal de Afec que iria para lá e irei. É porque não te lembras da última vez? Não tenha medo, Simão, eles mudaram de sistema. Atualmente eles me honram. Oh, então eles te amam? Não, eles me odeiam mais do que antes. Mas como não podem me derrubar por meio de sua força, tentam fazê-lo por meio do engano. Estão tentando seduzir o homem, e para seduzir recorrem a honras, mesmo que sejam falsas. Não, aproximem-se de mim, todos vocês, diz aos demais que seguiam em grupo, vendo que Jesus falava com Pedro em particular. Eles se reúnem. Jesus diz: Eu estava dizendo a Simão, e direi isso a todos, pois não tenho segredos para meus amigos. Eu estava dizendo a Simão que aqueles que são hostis a mim mudaram sua maneira de me prejudicar, mas não mudaram de ideia em relação a mim. Assim, embora antes recorressem a insultos e ameaças, agora recorrem às honras, não apenas em relação a mim, mas também a vocês. Portanto, sejam fortes e sábios. Não deixe que suas palavras falsas, seus dons e seduções os enganem. Lembre-se do que diz o Deuteronômio. Os presentes cegam os olhos dos sábios e alteram as palavras dos justos. Lembre-se de Sansão. Ele era nazireu de Deus desde o seu nascimento, desde o ventre de sua mãe, e ela o concebeu e formou em abstinência por ordem do anjo para que ele fosse um juiz justo de Israel. Mas onde tanta coisa boa terminou? E como? E através de quem? E não foi a virtude muitas outras vezes demolidas por meio de honras, dinheiro e mulheres contratadas para fazer o jogo dos inimigos? Portanto, sejam astutos e vigilantes para não serem enganados e não servir aos inimigos mesmo de surpresa. Esforcem-se para permanecer tão livre quanto os pássaros, que preferem a comida escassa e um galho para descansar, às gaiolas douradas onde a comida é abundante e onde podem descansar confortavelmente. Mas onde são prisioneiros dos caprichos dos homens? Lembrem-se de que vocês são meus apóstolos, servos, portanto, somente de Deus, assim como eu sou servo somente da vontade do Pai. Tentarão seduzi-los, talvez já o tenham feito, pegando cada um de vocês pelos seus pontos fracos, porque os servos do mal são astutos, porque são ensinados pelo maligno. Não acreditem em suas palavras. Eles não são sinceros. Se assim fosse, eu seria o primeiro a dizer-vos: saudemos estas pessoas como nossos bons irmãos. Em vez disso, devemos desconfiar das suas ações e orar por eles, para que se tornem bons. Eu faço isso, rezo por vós, para que não vos deixeis enganar pela nova forma de guerra. E rezo por eles, para que deixem de armar ciladas ao Filho do Homem e deixem de ofender a Deus, seu Pai. Imitem-me, ore ao Espírito Santo com fervor, para que ele possa lhes dar luz para ver, e sejam puros se quiserem que ele seja seu amigo. Antes de deixar vocês, quero fortalecê-los. Eu vos absolvo se vocês pecaram até o momento. Eu vos absolvo de tudo. Sejam bons no futuro, bons, sábios, castos, humildes e fiéis. Que a graça da minha absolvição vos fortaleça. Por que você está chorando, André? E por que você está chateado, meu irmão? Porque isto parece uma despedida, diz André. E você acha que eu me despediria de vocês tão brevemente? É apenas um conselho para os dias atuais. Vejo que vocês estão todos chateados. Isso não deve acontecer com vocês. A agitação perturba a paz. A paz deve estar sempre com vocês. Vocês estão a serviço da paz e ela os ama tanto que os escolheu como seus primeiros servos. Ela ama vocês. Portanto, vocês devem considerar que ela sempre os ajudará, mesmo quando vocês estiverem sozinhos. Deus é paz. Se vocês forem fiéis a Deus, Ele estará com vocês. E se Ele está com vocês, do que vocês podem ter medo? E o que pode separar vocês de Deus, se vocês não entrarem em uma situação em que possam perdê-lo? O pecado apenas separa de Deus, mas o resto, tentações, perseguições, morte, não, nem a morte separa de Deus. Pelo contrário, unem-se mais a Deus, porque cada tentação vencida
eleva o homem um passo em direção ao céu, porque as perseguições alcançam para vós o duplo amor protetor de Deus, e a morte de um santo ou de um mártir é apenas a união com o Senhor Deus. Digo-vos solenemente que, com exceção dos filhos da perdição, nenhum dos meus grandes discípulos morrerá, antes que eu abra as portas do céu. Consequentemente, nenhum dos meus discípulos fiéis terá que esperar pelo abraço de Deus depois de passar deste exílio sombrio para a luz da outra vida. Eu não lhes contaria isso se não fosse a verdade. Vocês mesmos podem ver. Também hoje vistes um homem que, depois de se desviar, voltou ao caminho da justiça. Não se deve pecar, mas Deus é misericordioso e perdoa aqueles que se arrependem. E aquele que se arrepende pode superar também aquele que não pecou, se o seu arrependimento for absoluto e se a sua virtude, após o seu arrependimento, for heróica. Será muito prazeroso nos encontrarmos lá em cima, ver-vos aproximarem de mim, enquanto eu corro ao vosso encontro e vos abraço, levando-os ao meu Pai, dizendo: aqui está um dos meus amados. Ele sempre me amou e por isso sempre te amou, desde que lhe falei de ti. Ele veio agora, abençoe o Pai, e que tua bênção seja sua coroa brilhante. Meus amigos, amigos aqui e no céu, você não acha que todo sacrifício é leve se alcança tal alegria eterna? Vocês se animaram agora? Vamos nos superar aqui. Eu vou lá em cima e vocês devem se comportar. Deixa-me beijar vocês. E ele os beija um por um. Judas chora quando o beija. Esperou ser o último, embora geralmente procure ser o primeiro. E se apega a Jesus, beijando-o várias vezes e sussurrando pelos seus cabelos perto do ouvido: reza por mim. Eles se separam. Jesus segue em direção ao morro e os outros seguem em direção a Corazim, cujas casas brancas já aparecem por entre as árvores verdes. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.